Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aí terminar de estudar as técnicas de elicitação de requisitos. Nessa aula nós vamos ver as técnicas de observação e de apoio. As técnicas de observação, elas são técnicas que são empregadas quando os stakeholders, por algum motivo, não se disponibilizam para colaborar com o processo de licitação de requisitos, ou quando eles têm dificuldades para externar o conhecimento, ou mesmo porque, mesmo você lá obtendo os requisitos com os stakeholders, você detectou que está faltando, logicamente está faltando alguma coisa, tinha que ter alguma coisa mais ali, deveria estar ali, mas ninguém considerou, ninguém falou sobre aquilo. Então nessas situações a gente precisa apelar para as técnicas de observação. Quando a gente tem aí stakeholders que não querem colaborar, começam a guardar informações para si mesmos, enfim, stakeholders que não conseguem por algum motivo ou pela dificuldade realmente de externar o conhecimento, às vezes o conhecimento é muito abstrato ou muito técnico para ser externado, ou mesmo porque aquele conhecimento ninguém passou ele, ninguém considerou, algo que você sabe que logicamente tem que estar ali, porque pelas informações que todo mundo passou, a coisa não está fechando, você precisa de algo mais, precisa de alguma informação complementar para te passar como aquilo de fato é. E aí a gente vai usar essas técnicas. Bom, a ideia da técnica de observação é introduzir o engenheiro de requisitos no ambiente em questão. E ali ele vai ficar observando a atuação, o trabalho dos stakeholders. E aí com essa observação ele vai detectar os processos que têm que ser implementados no sistema, as informações necessárias para os requisitos, potenciais riscos, erros, questões que ficaram em aberto, que ninguém conseguiu responder, enfim, tudo isso vai sendo levantado aí através da observação, da presença do engenheiro de requisitos ali naquele ambiente, para que essas dúvidas, essas considerações aí sejam levantadas e sanadas. O engenheiro ele deve fazer perguntas sobre os processos que estão sendo observados, quando ele julgar que é necessário, ele sentiu alguma dúvida em algum processo, ele tem que ir lá e perguntar. Então, assim, essas perguntas elas são importantes para que ele entenda de fato, o engenheiro entenda de fato como o processo deveria funcionar, porque caso ele só observe, só vai ser visto como o processo funciona naquele modo, e não como ele deveria funcionar. Talvez o sistema vai ser implementado, implantado ali, justamente para permitir coisas que ainda não podem ser feitas aí no modelo atual do negócio. Então o sistema ele vai abranger aí mais coisas. E se essas coisas não forem levantadas, na verdade o sistema vai vir e vai tudo continuar na mesma. Então, assim, é preciso fazer essas perguntas, porque através da observação ele vê como funciona e perguntando, explorando, ele vai entender como deveria funcionar. Vocês vão se deparar aí, quem for seguir aí por esse caminho, vai se deparar com muitos processos que às vezes não são feitos de maneira adequada. A coisa funciona, mas poderia funcionar muito melhor, poderia ser muito mais produtivo do que está sendo. Então, a técnica de observação ela permite você ver isso.
né? Poxa, se fosse feito de tal maneira seria bem mais produtivo. Será que pode ser feito assim? Vou perguntar. E aí você pergunta e a galera vai dizer, pode, não pode, por que não pode, ou por que pode. Enfim. E aí, pela questão do engenheiro ser um observador externo, né, ele pode identificar mais facilmente esses processos que estão ineficientes, que de repente não estão funcionando legal, que existem caminhos melhores, mais rápidos para fazer a mesma coisa, né, do que aqueles stakeholders que estão ali, às vezes há anos, fazendo aquele processo repetitivamente, né, sem questionar aquilo, né, eles seguem aquele algoritmo, aquela receita ali há anos, muitas vezes, e nunca questionaram, né, sempre fizeram, tá dando certo assim, né, para que mudar? E o engenheiro, como sendo de fora, ele pode olhar e ver, poxa, tem um jeito tão mais fácil de fazer isso aí, ou com a solução de software isso pode ficar tão mais simples, né? Por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz dessa forma? A gente vai fazendo a metade do tempo, a gente vai fazer com muito menos trabalho, né? Então, assim, são questões que essa observação externa, né, ela permite, né, esses questionamentos e depois a proposição de soluções mais apropriadas, mais adequadas, mais eficazes. Então essa é a ideia da observação. A gente tem duas técnicas de observação. A primeira é a observação de campo e a segunda é o apprenticing. A observação de campo ela é uma técnica que consiste em acompanhar os stakeholders no local de trabalho. O observar as atividades do stakeholder e documentar todos os processos operacionais executados, né, tudo que é feito ali naquele ambiente, e aí a partir desses registros de observação elaborar os requisitos. Então, essa técnica ela permite registrar procedimentos que são difíceis de se expressar oralmente ou escrito. Então, de repente, é um processo ali que é um pouco complexo, que não tem como a pessoa falando, né? Aquele famoso só mostrando para você entender, só vendo para entender, para saber. Então, assim, se é só vendo para entender, então vamos lá observar como é feito e tal, e aí você vai anotando, registrando da sua maneira, enfim, filmando se for o caso, para que você entenda como aquilo é feito e escreva o requisito, né, de como o sistema vai automatizar aquela tarefa. Então, assim, essa é a grande vantagem, né? Você às vezes detecta até processos que não foram aí considerados anteriormente. Existe uma desvantagem, né, que é uma técnica que só funciona para processos que são fisicamente visíveis. Né? Se existem processos, restrições que você não vê, você não vai conseguir identificar na observação de campo. Então você só consegue registrar, tirar os requisitos de tudo que é observável, né? De tudo que você pode enxergar. Agora, aquilo que está lá nas entrelinhas sendo feito, alguma coisa que você não consegue ver, então você não vai conseguir, né, pescar essa coisa. A outra técnica que a gente tem de observação é o apprenticing. Essa técnica ela consiste, né, no engenheiro de requisitos aprender a realizar os procedimentos dos stakeholders. Então, assim, o engenheiro nessa técnica ele se torna um aprendiz em treinamento. Então ele vai de fato passar aí por esse aprendizado, né? E assim ele vai poder, né, nesse processo de aprendizado, ele vai poder vivenciar os requisitos da mesma forma que os stakeholders. Ele agora já não é mais um observador externo, ele agora está ali imerso naquele ambiente. Ele é também, né, de certa forma, um stakeholder, porque ele está vivenciando aquele papel, ele está fazendo aquela função, executando aquela operação. Então isso permite uma visão privilegiada nele, ele está vendo realmente como cada um daqueles profissionais executa aquela tarefa.
né? E aí ele pode entender e questionar, né, esses quesitos aí que são vivenciados pelos stakeholders. E aí ele começa a entender, né, aqueles pontos que são considerados triviais que os stakeholders deixam de mencionar. Né? Tem coisas ali que os stakeholders acham tão básico que eles nem falam para o engenheiro de requisito. E às vezes essas coisas básicas são informações muito importantes. Né? E o stakeholder, por achar que é básico, ele vai achar, o cara já entende, já sabe que isso aqui eu nem vou mencionar, vou só mencionar outras coisas. Só que o engenheiro de requisitos, como ele não é da área, ele não vai entender na maioria das vezes, não vai pescar essa informação. E aí no apprenticing, como o engenheiro está fazendo o papel do stakeholder, então aí ele começa a perceber essas informações. Aí ele vai falar, poxa, mas por que você não falou isso? Mas isso é a base do nosso trabalho, é fácil de ver, né, e tal. E nem sempre é. Mas você estando ali imerso naquele ambiente, fazendo o papel, você começa a perceber essas coisas triviais, essas coisas básicas que ninguém falou, mas que existem e são requisitos importantes para o sistema. Então, tudo isso, a técnica de apprenticing propicia. Né? Então, essa é a técnica onde o engenheiro ele emerge realmente naquele ambiente, ele se torna... Ele entra no papel do stakeholder, faz de certa maneira o trabalho do stakeholder, né? Ele se torna um aprendiz ali, vai treinando para fazer o trabalho e aí ele passa a tomar conhecimento, né, de uma visão aí muito mais própria do stakeholder acerca dos requisitos. Isso sem dúvida dá ao engenheiro de requisitos, né, uma visão privilegiada aí para redigir. É uma técnica que tem a desvantagem de, primeiro, né, você ter a disponibilidade da equipe, da empresa, enfim, para que você se torne esse aprendiz em treinamento, e também requer tempo, né, não vai ser em um dia, de repente, que você vai fazer isso. Às vezes vai levar um período de tempo para que você consiga conhecer as funções e passe a executá-las, dependendo do ramo do negócio, né, o que tem que ser feito. Então, assim, é uma técnica demorada, né, depende de orçamento e tempo para você estar ali imerso naquele ambiente, trabalhando. E N outros fatores, né, questão de transporte, locomoção, se você tem essa disponibilidade para estar ali naquele período inteiro aprendendo, entendendo. Então, assim, às vezes o deslocamento pode ser muito grande, então a gente esbarra nessas coisas aí. Mas, quando possível, né, e necessário, é uma técnica que permite aí, uma visão muito grande dos requisitos. Bom, agora a gente vai passar para as técnicas de apoio. As técnicas de apoio, como o nome já diz, elas não são técnicas de licitação, né, propriamente ditas. O objetivo delas não é elicitar requisitos em si, não é levantar requisitos em si, igual a todas as técnicas que a gente viu aí nessa aula e na aula passada. É apoiar, né? O intuito dessas técnicas é apoiar e ajudar, né, no levantamento de requisitos. É ajudar as outras técnicas, ajudar a aplicação das outras técnicas, né? A gente vai executar uma outra técnica, a gente usa uma técnica de apoio para ajudar a gente na execução daquela técnica. Então, que fique claro, né? Técnica de apoio não é técnica de elicitação propriamente dita, ela só apoia uma outra técnica de elicitação. Bom, algumas técnicas de apoio, né, que a gente vai ver aqui são mapas mentais, workshops, cartões CRC, gravações de áudio e vídeo e protótipos. Então a gente vai ver aí, né, como essas técnicas podem colaborar com as demais. Bom, os mapas mentais, eles consistem em um desenho de gráficos, né, onde a gente escreve termos, né, que podem ser ideias, atividades, eventos, elementos, e aí a gente vai escrevendo geralmente num quadro, né, ou pode ser num papel também, não tem problema, todas essas ideias aí,
e vai relacionando, né, fazendo relações entre esses termos com linhas, vai ligando em linhas. Isso aqui está relacionado com isso aqui está relacionado com aquilo. E aí você consegue registrar, por exemplo, né, através dos mapas mentais, as ideias que são pegas lá no Brainstorm Paradox. Você pode usar um mapa mental para registrar essas ideias, né, e ver, essa ideia surgiu dessa, tá, que precisa dessa aqui. Você consegue ver todas as ideias e ainda ter uma noção da relação que uma ideia tem com a outra. Então, o mapa mental ele permite você registrar, né, essa quantidade de conhecimentos aí absorvido e as relações entre elas. Lógico, gente, de forma superficial, né? A gente não vai tratar no mapa mental de detalhes. Os workshops. Os workshops eles são reuniões que são feitas entre os stakeholders e o engenheiro de requisitos, e aí todos elaboram, né, de maneira colaborativa, né, todos vão elaborando aí uma funcionalidade ou detalhes que precisam ser resolvidos, né, alguma coisa que precisa ser resolvida ali, uma tomada de decisão, enfim. Então vai ser feito aí esse desenvolvimento colaborativo. E aí depois que isso tudo for desenvolvido, isso é apresentado e discutido, né? E aí, se precisar de alguma alteração em algum ponto, altera, né? Se tiver que mudar alguma coisa, muda, né? E aí no final você tem meio que o requisito aí já mais ou menos modelado e verificado aí por todos os stakeholders que estão no workshop, né? Uma vez que ele foi apresentado e aí foi debatido, né? E a gente consegue aí em tempo real, né? O workshop ele tem essa vantagem que em tempo real a gente consegue fazer toda essa alteração, esse adequamento aí para que atenda todo mundo que é interessado naquele requisito. Um exemplo clássico, né, que a gente pode planejar em um workshop são as interfaces de usuário. A gente vai lá, desenha uma tela, apresenta, olha, essa tela aqui está legal para essa funcionalidade. Não, podia ter um botãozinho ali, podia ter isso aqui e tal, tal. E aí, no final a gente chega aí numa ideia de interface que todo mundo mais ou menos gostou. Então, é um exemplo de coisa que pode ser discutida aí num workshop. Cartões CRC. Os cartões CRC eles são fichas, né, formuláriozinhos pequenos, onde a gente registra, né, atributos, operações, propriedades sobre determinados requisitos ou outros elementos, né? Então, assim, inclusive elementos de implementação, né, classes e tal, podem também utilizar aí os cartões CRC. E a gente pode, né, colocar nesses cartões também quais os stakeholders que estão ligados aí àquele requisito, né, aquela funcionalidade, quais os responsáveis por aquele requisito, né, pela implementação, enfim. São cartões que são muito úteis, né, em reuniões rápidas, né, onde você vai... vou levantar os requisitos. Então, espera aí, me fala aqui rapidamente, brevemente, você anota ali, anota qual é o responsável, né, quem te falou, e aí você tem já uma informação a princípio ali, então a gente consegue, né, escalar, dividir responsabilidades também através dos cartões CRC. Aí vocês estão vendo na tela um exemplo de cartão CRC, né, onde a gente está aí registrando as responsabilidades, né, quem está colaborando, né, quais os colaboradores que estão ligados aí a essas responsabilidades, né, enfim. Então a gente registra esse tipo de informação aí num cartão CRC. As gravações de áudio e vídeo, né, a ideia, né, é bem intuitiva. A gravação de áudio e vídeo ela pode auxiliar nas entrevistas, né, em determinadas reuniões, porque ela registra com fidelidade, né, ela registra tudo o que foi dito, né, e elas não deixam que nenhum dado escape, nada que foi dito ali vai escapar, aquilo foi registrado fidedignamente. Então,
elas trazem essa grande vantagem, né? Enquanto numa anotação a gente pode deixar uma coisa ou outra passar, né? Às vezes um comentário que o stakeholder fez a gente acabou não registrando, achou que não valia a pena registrar, ou nem passou pela cabeça que aquilo seria relacionado ao sistema e acabou deixando aquilo de lado. E depois que aquela entrevista passar lá na frente, quando você for novamente analisar aqueles dados ali informados, você já vai ter esquecido aquela conversa, né? Você só vai lembrar dos dados que foram registrados ali, e aqueles dados que não foram você acaba perdendo. Então as gravações elas garantem que isso não vai ser perdido. Então, gravações de vídeo, por exemplo, elas podem ser muito úteis lá nas técnicas de observação, né, porque a gente pode registrar processos que ocorrem muito rapidamente, né, e a gente não consegue, de repente, pescar aí, só observando lá no dia, estando observando. E aí depois a gente pode voltar ao filme, né, e ver, poxa, não tinha visto isso aqui lá na hora. E aí já de repente é uma informação importante para os requisitos. Então ela registra fielmente tudo que foi gravado, né? Então gravações de áudio podem ser usadas na entrevista para registrar tudo que foi dito ali pelo stakeholder. Lembrando, tá, gente, as gravações elas têm um ponto sensível, tá? Sempre você deve ter autorização, né? Pedir autorização para fazer essa gravação. Então pode existir lugares que você não possa fazer por uma determinação da empresa, por determinação legal, enfim. Então, assim, sempre quem você estiver gravando deve ter autorizado, né? E o bom é que seja autorizado por escrito, para que isso não incorra em maiores problemas depois. Então, assim, essas gravações elas podem depois ser analisadas 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, né, o que permite que a gente retire certas dúvidas, né? A gente começa a desenvolver, tive uma dúvida, vai lá na gravação, volta, vê a parte que está ali onde você quer e, é assim, beleza, já resolvi minha dúvida. Então, isso poupa a necessidade da gente entrar em contato novamente com o stakeholder ou ir até o local onde o sistema vai rodar de novo. Às vezes pode ser um local muito distante e é inviável ficar indo e voltando lá. Então, assim, através da gravação, você, naquele momento mesmo ali, vê a gravação de novo, mata a sua dúvida, acabou, resolveu. Então, assim, ela traz realmente muita praticidade, mas tem esse ponto sensível aí da permissão, da autorização, que a gente tem que ficar sempre atento. Uma outra desvantagem da gravação é a questão dos stakeholders, né, se sentirem intimidados por estar sendo gravados ou filmados, né? Então pode gerar uma intimidação deles e aí eles não vão querer cooperar de repente. Você está gravando alguma coisa e eles ficam com medo, se eu falar alguma coisa que depois o chefe não vai gostar, ou errar alguma coisa, vou falar alguma coisa errado e vai acabar dando problema para mim, então melhor não falar nada, né? Vou ficar quieto, só vou falar sim, não vou passar informação nenhuma. E aí isso gera um problema, né? Porque você acaba não tendo mais a cooperação das pessoas. Então, assim, sempre deixar claro, né, que aquilo ali é só um registro profissional para você depois ver informações, isso não vai ser passado para ninguém, vai ficar apenas no seu próprio uso, né, e de fato você não vai poder sair espalhando isso para ninguém, é um filme para uso profissional, um áudio para uso profissional. Então, assim, deixar isso claro, né, para ver se dá um maior conforto, né, aos stakeholders, mas ainda assim isso pode provocar, né, essa intimidação, essa desconfiança, porque às vezes você é um cara externo, ninguém conhece você, ninguém confia em você, você já chega filmando e tal, gravando as coisas, então assim, pode ter esse ponto negativo, né? Se você vê que está atrapalhando muito, pode ser melhor nem gravar, né? Dependendo da situação. Se você não precisar pescar realmente detalhes visuais ali ou de áudio mesmo, né, com tanta fidedignidade, você pode então optar por não gravar e aí conseguir mais informações, maior cooperação dos stakeholders. Tudo vai depender da situação. Beleza?
Bom, e aí nós temos os protótipos, né? Os protótipos, eles são desenhos, esquemas, diagramas, ilustrações sobre algum registro, algum requisito ou elemento, né? Então, um protótipo ele é aí um esqueletinho desenhado de alguma coisa, enfim. Eles são muito usados quando os stakeholders eles têm apenas uma vaga noção do elemento que está sendo considerado ali. O stakeholder não tem uma visão muito concreta, ele tem uma noção e tal, mas não entende de fato o que é. E os protótipos, além de permitirem, né, essa visão mais concreta daquilo que você está pesquisando sobre, eles também permitem, né, a validação e a aprimoração de certos pontos. Por exemplo, você pode chegar e apresentar lá um protótipo e o usuário falar, é desse jeito mesmo que eu queria. Apresenta o protótipo de um carro, por exemplo, né? Aí saindo um pouco do contexto, mas protótipo de um carro, é assim mesmo que você queria, do jeito que está no desenho? Você não vai fazer o carro todo primeiro para perguntar se o cliente gosta. Você faz o desenho, é desse jeito mesmo, então beleza. Não, pô, podia ter um detalhezinho aqui e tal, então você vai lá, desenha no protótipo, mais ou menos assim, show de bola. Aí você então depois leva esse protótipo para ele basear o desenvolvimento real. Então isso permite essa validação, né, esse aprimoramento antes da coisa ser feita. Por exemplo, uma coisa que é amplamente usada são os protótipos de interface de usuário, né? As janelinhas, o ambiente que o usuário vai interagir, para validar as interfaces, tanto para discutir, né, como vão ficar as interfaces lá. Você vai, faz um protótipo da interface, né, um desenhozinho da janela, e aí você mostra, é assim que você quer mais ou menos essa parte do sistema? Mas podia ter isso aqui, podia ter aquilo ali. E aí, se você verificar que realmente podia, aí você vai lá e acrescenta no protótipo, né, e deixa ao gosto do stakeholder. Lógico, tem que ser viável, né? Se você vê que a coisa que ele está pedindo não é viável, não dá para implementar, então você tem que explicar para ele que aquilo não é possível, né? Mas se dá uma outra sugestão, poxa, mas e se fosse assim, né, mais simples, funcionaria também, não? E aí ele vai, né, se ajustando até chegar num modelo satisfatório para todo mundo, né? Então ele permite essa validação e esse aprimoramento das interfaces. Às vezes você identifica requisitos, né, nesse momento, quando ele pede, podia ter mais alguma coisinha, você fala, pô, realmente tinha esse requisito, eu nem tinha considerado, nem tinha descoberto esse requisito ainda. E aí nesse momento, quando você coloca o protótipo, você descobre novos requisitos, né? Os stakeholders vendo uma coisa concreta, mais concreta, eles vão apontando, poxa, podia ter isso aqui a mais, né? Isso aqui vai fazer falta. Aí você identifica ali, novos requisitos que estão sendo apresentados no protótipo, né? E você, como membro da área, vai entender que aquilo vai ter desdobramentos maiores, né, em termos de implementação, de desenvolvimento, e aquilo acaba virando um requisito a mais, né, do que você tinha esperado. E aí o protótipo, gente, assim, pode ser feito à mão, né, pode ser um desenho feito à mão, em uma folha de papel, pode ser feito num software de desenho, tem software de prototipagem também, enfim. Vou mostrar para vocês aí alguns agora exemplos de protótipos de interface. Só tem esse primeiro aí, feito aí realmente à mão, né? Não tem nada, protótipozinho de interface mesmo, vai ser mais ou menos assim, é desse jeito que você quer, beleza, é assim mesmo. Então, quer que mude alguma coisa, muda a posição do botãozinho e tal. Então, você vê que uma coisa tão simples, né, um desenhozinho desse pode ajudar muito na hora do stakeholder entender. Tem esse outro aí também, né, que está um pouco mais certinho, né? O que eles fizeram? Pegaram já uma página pronta e escreveram aí alguma coisa por cima, modificaram algumas coisas. Porque às vezes o stakeholder fala, podia ser parecido com tal site, com tal programa, e aí você vai lá, tira uma ideia lá como é que é, e pode até pegar mais ou menos uma telinha lá e modifica por cima, é mais ou menos assim que você quer, mais ou menos assim que você gostaria que fosse,
não, podia ter mais isso, aquilo, e aí se acrescenta, né? Vê se aquilo é viável, pode ser feito, acrescenta lá, monta o protótipozinho mais ou menos, né? E o cliente, né, o stakeholder fica satisfeito e beleza, você já cumpriu o seu trabalho. E existem, né, protótipos um pouco mais sofisticados, né, por exemplo, esse aí, que já é feito em programa de prototipagem, né, aí já é um programa onde se desenha realmente a telinha, né, mesmo assim ainda tem uns rabiscos em cima, mas o protótipo geral ele foi feito num programa de prototipagem. Então aí você já tem, né, uma telinha mais fiel, mais fidedigna, né, mas em termos práticos, né, essa fidedignidade no protótipo pode nem fazer muita diferença para o cliente, porque ele só vai identificar ali as coisas e ver se está do jeito que ele quer ou não. Lógico que assim você já tem uma impressão melhor, né, com o programa de prototipagem, o cliente vai olhar, ele já vai perceber, né, que ele está vendo mais a cara de como é o software final, né. Mas assim, tem o Pro, né, que ele já vê e de repente já identifica mais problemas ou já valida ali, né, que aquilo está legal. Só que a questão do protótipo é muito, né, refinado assim a nível de sistema, né, tem um problema porque às vezes o sistema não vai ficar igualzinho o protótipo, uma outra coisa vai ter que ser mudada. Porque o protótipo é só a tela, cara. Às vezes, na realidade, né, quando bater a vera do sistema estar implementado, o protótipo vai precisar ter uma mudança ou outra. E aí, de repente, o cliente já vai estar naquela expectativa de receber uma coisa igualzinha ali, e vem alguma coisinha diferente aí, já não acha legal. Poxa, mas não era assim que ia ficar, não era daquele jeito que você me mostrou e tal. Então, assim, deixar sempre claro que é um protótipo, que vocês estão falando de um protótipo, que não necessariamente o sistema vai estar igualzinho, né? Deixar isso bem claro para o cliente, especialmente quando vocês levarem aí protótipos feitos em programas de prototipação. Então, assim, de telas, vocês falam para ele, isso é só um protótipo, vai ficar mais ou menos assim, mas pode ter uma coisa ou outra que vai mudar, né? Uma posição, mas no grosso vai ser mais ou menos assim que vai ficar, para que o stakeholder já fique ciente que aquilo é apenas um protótipo, que o sistema operacional, o sistema final vai ter aí diferenças. Beleza, gente? Bom, galera, então eram essas técnicas que a gente ia estudar, né? Nós, então, nessa aula fechamos aí todas as técnicas de licitação de requisitos. Novamente, revisem essas técnicas, tanto essa quanto da aula passada. Revisem os balizadores, que aí também nas aulas passadas a gente tratou, né, do que faz a gente escolher uma técnica ou outra. Tudo isso é um conhecimento importantíssimo para desempenhar a tarefa de licitação de requisito com maestria, da melhor forma possível, deixando o mínimo de erros, né, e inconsistência nos requisitos, porque isso a gente não quer em requisito, a gente quer requisitos que sejam de fato aí o mais próximo possível, sem equívocos, sem nada disso. Então é muito importante dominar, entender e aplicar essas técnicas. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.